Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula ao vivo e hoje o tema é muito importante para a prova de inglês, sim, certo? Mas devo falar que também é muito importante para a sua redação. Você que vai escrever uma redação, obviamente vai escrever em português, mas essas palavras que a gente vai ver em inglês, a gente vai ver a tradução em português e, como vocês sabem, um texto bem escrito, eles trabalham com dois elementos, que é a coesão e a coerência. E quando você utiliza essas palavras, esses conectivos, você está trabalhando para o seu texto ficar bem estruturado, bem escrito, certo? Então a gente vai ver uma lista dessas palavras que dão conexão, que ligam as orações, que ligam os parágrafos, ligam os períodos, tá? E vamos ver umas frases para fortalecer e um exercício básico para a gente melhorar o nosso entendimento e realmente perceber como que essas palavras aparecem no texto. Então vamos a ela. Bom, tão importante quanto saber a tradução. Vamos lá, vamos voltar. Só um pouquinho, cor da tinta, vamos aqui. Então, tão importante quanto saber a tradução da palavra, aqui, né, é saber também o que ela está trazendo de significação para a parte do texto, tá? Por exemplo, essas palavras aqui, elas estão dando a ideia para o fragmento de texto de adição. Então você tem and, e, in addition, furthermore, besides, moreover. Além disso, além de, as well as, assim como, tá? Não confundir com as well. Deixa eu mudar aqui a cor. Falha técnica, caneta hidrográfica. Vamos aqui de novo. Tinta. Vamos ver se está mudando. What the hell is that? Então vamos lá. Vamos voltar. Então temos aqui, tá, as que vão dar ideia de adição. Also também, apart from, com exceção de, both and, tanto como, not only but also, não apenas, mas também. Alguns exemplos. Both John and Mary were born in Denmark. Tanto John quanto Mary nasceram na Dinamarca. Aqui tem que ter um cuidado, porque a palavra both significa ambos. Mas quando você tem both e and, essas duas palavras juntas, a gente vai traduzir como tanto quanto ou tanto como, tá? Outro exemplo. Besides cleaning the garage, the two brothers had to paint the entrance door and prune the trees. Ideia, então, de adição. Além de limpar a garagem, os dois irmãos tiveram que pintar a porta de entrada e podar as árvores. Prune, o verbo podar, tá bom? Vocabulário talvez novo para vocês aí, o verbo to prune, o verbo regular. Apart from indigenous inhabitants, only adventurers, seamen and military personnel had passed through those lands. Com exceção dos habitantes indígenas, somente aventureiros, homens do mar, militares, tinham passado por aquelas terras. Certo? Então, lembrar que a ideia dessas conjunções, desses conectivos, é adição. Continuando aqui. Aqui você tem uma lista de conjunções, de conectivos que dão ideia de concessão, de contraste, ideia adversativa. Você tem a oposição de ideias, né? Os mais comuns, but, mas, however e nevertheless. Esse aqui não tão comum, né? Mas lembrar sinônimo de but, sinônimo de however, entretanto, mas, yet, ainda, entretanto, although, even though e though, todos eles com a mesma tradução, embora.
Nonetheless, notwithstanding, não obstante, são palavras mais formais, tá? De um inglês mais formal. Despite that, in spite of, apesar de, rather than, instead of, em vez de. E por último, whereas, enquanto. Então vamos aqui aos exemplos. Notwithstanding some members' objections, I think we must go ahead with the plan. Não obstante algumas objeções dos membros, nós pensamos que devemos continuar com o plano. Então aqui, não obstante. She walked home by herself, although she knew that was dangerous. Ela caminhou para casa sozinha, embora ela soubesse que era perigoso. Então você tem aqui a ideia de contraste, né? Instead of a cup of coffee, I would rather a mug of tea, please. Ao invés de uma xícara de café, I would rather, expressão que a gente já viu anteriormente, tá? Eu preferiria uma caneca de chá, por favor, tá? Ao invés de. Então, palavras dando ideia de contraste. Continuando aqui, temos o conectivo da ideia de propósito. In order to, a fim de, so as to, de modo que. Como consequência, essas também são muito importantes, tá? Essas aqui, junto com os conectivos de adição e os conectivos de contraste, são os mais comuns a aparecerem nos textos de vestibulares, tá, pessoal? Então, muita atenção para esses três grupos. Therefore, portanto, consequently, as a result, consequentemente, accordingly. Essa palavra aqui, accordingly, de acordo, adequadamente, ela aparece muito em enunciados, certo? Accordingly. Hence, uma palavra mais formal, pois, então, daí, thus, assim, thereby, assim, desse modo, then, então, so, então e pois, e finally, finalmente. O importante é que, às vezes, no vestibular, ele trabalha com sinônimos e pergunta lá na questão se tal conectivo pode ser substituído por outro. Então, aí você, estudando o grupo de conectivos, você pode, então, saber se pode haver a troca. Pode haver a troca, sim, de um por outro, porque eles estão dando a mesma ideia, que é a ideia de adição. Ok? No caso aqui, de consequência e conclusão. He came home early in order to see the children before they went to bed. Então, ele foi para casa, chegou em casa cedo, com o intuito de, a fim de ver os filhos antes que eles fossem para a cama, tá? Então aqui você tem propósito, tá? In order to. We were unable to get funding and therefore had to abandon the project. Nós fomos incapazes de obter fundos, no caso dinheiro, e portanto, e como consequência, tivemos que abandonar o projeto, tá? Ok? Aqui, então, consequência, ideia transmitida pela conjunção therefore. His mother was Italian, hence his name Luca. Sua mãe era italiana, daí, por isso, seu nome Luca. Tá bom? Continuando aqui. Ideias de alternância, alternativa. Otherwise, por outro lado, or else, ou então ainda, either, ou, poderia ser or também, while e whereas, enquanto, dando a ideia alternativa ali para a frase, para a oração. Reiteração, ou seja, confirmação, né? That is, isto é, in other words, em outras palavras, in short, in brief, em resumo, do latim isto é, e that's to say quer dizer. Vamos lá aos nossos exemplos. Either you leave now or I call the police. Ou você
sai agora, ou eu chamo a polícia. Tá? Então você tem essa alternância aqui. So you didn't enjoy the party then? A pessoa falou. In brief, no. Então você não gostou da festa? Em resumo, não. In brief, tá? Vamos lá mais um pouquinho. Comparação. Muito comum também nos textos, tá, gente? Like, as, como, them, do que, estabelecendo comparação. Estabelecendo ilustração, EG, que do latim vem exempli gratia, quando você vai colocar um exemplo, pode vir essa abreviação aqui, tá? Isso está muito nas gramáticas do inglês, você tem EG, quando for trazer um exemplo, e traz EG, por exemplo. For instance, for example, such as, quando você está enumerando coisas no texto, namely, a saber, tá? Such as é tal como, tais como, ok? E vez quer dizer. Paul is taller than his cousin Mark. O Paul é mais alto do que o seu primo Mark. Então você tem aqui o comparativo, no caso o comparativo de superioridade, determinado aqui pelo ER, certo? Pelo sufixo ER, alto com o sufixo ER, mais alto. That Italian restaurant on the corner has a more varied menu than the one we went last week. Aqui você tem de novo uma oração de comparação, comparativo aqui de superioridade. Aquele restaurante na esquina tem um menu mais variado do que aquele, né, que fomos semana passada. Então eu estou comparando o restaurante na esquina com o restaurante que fomos semana passada. Essa comparação estabelecida pelo them, que significa do que. The sum of money is to cover costs, such as travel and accommodation. Então aqui eu estou enumerando, exemplificando. A quantia de dinheiro é para cobrir custos, tais como viagem e hospedagem, acomodação, tá? A palavra sum é quantia, ok? Condição. Aqui a gente tem uma matéria da língua inglesa para trabalhar com esses linkinhas aqui, tá? Com esses conectivos, que é quando a gente fala de condicional, onde a gente vê o if e o whether, são palavras sinônimas, ok? Posso usar ou if ou whether, se, estabelecendo condição. Unless, se não, a menos que. Provided that, uma vez que. On condition that, desde que. Tá? As long as, uma vez que, contanto que. Tá? Então, condição é o que está sendo estabelecida por esses conectivos. E o último grupo, causa. Because, por quê? O porquê da resposta, lembra? Due to, devido a. As, pode ser também traduzido como porquê, tá? E since, uma vez que. Since a gente normalmente conhece como desde, tá? Mas aí não entra como conectivo de causa, tá? Since como desde, a gente estuda lá no Present Perfect para falar de uma ação que teve o início e ainda está ocorrendo ou acabou de acontecer, tá? A palavra since como desde. Lembrando que ela tem outra possibilidade de tradução, tá? Talvez eu não tenha falado, mas tudo isso que a gente está vendo, essa lista está na apostila, você encontra isso na unidade 12, ok, pessoal que está nos assistindo e pessoal aqui da sala, na unidade 12, a gente tem uma lista de todos esses conectivos. You can get a job. You can't get a job unless you have experience. Você não pode conseguir um emprego a não ser que você tenha experiência, tá? A não ser, aqui é uma condição negativa expressa pela palavra unless, a não ser que, a menos que. Mrs. Kramer rang half an hour ago to if her cake was ready. A senhora Kramer ligou meia hora atrás para perguntar se o bolo dela estava pronto, tá? Então aqui você tem o if estabelecendo uma relação de condição. Whether pode ser substituído aqui, tá bom? As long as you behave politely,
You can take part in the meeting. Contanto que você se comporte educadamente, de maneira polida, de maneira educada, você pode take part, você pode participar na reunião, tá? Meeting aqui, reunião, certo? As long as, contanto que. Temos aqui uns exercícios, justamente para fortalecer, tá, esse assunto aí, conectivos. Aqui você tem essa parte, né, que a gente vai ver reescrita nas alternativas. O exercício é justamente a gente encontrar o mesmo nas alternativas, nas proposições, o que diz a mesma coisa do que está escrito aqui, tá? Então a gente vai marcar aqui, esse exercício também está na apostila, na unidade 12. The Mayas had a highly developed system of government, as well as an incredibly accurate system of measuring time. Os maias tiveram um sistema de governo altamente desenvolvido. Embora não seja o foco, é importante vocês perceberem o movimento da tradução que a gente está fazendo aqui. Tá? A tradução ela não pode ser feita sempre da mesma ordem que a gente lê, da esquerda para a direita. Tá? Às vezes a gente tem que buscar normalmente substantivo que está lá na frente e voltar traduzindo. Então, o exercício de tradução, o pessoal que vai traduzir o texto lá na prova, faça a leitura, a tradução da maneira linear que você lê, da esquerda para a direita, mas volte traduzindo. Então, se você está lendo e ficou confuso, embaralhou a tradução, volte traduzindo, ache o substantivo. Foi o que eu fiz aqui. Os mais tiveram fui buscar o substantivo, no caso aqui, né, locução, sistema de governo altamente desenvolvido. As well as, assim como, então aqui você tem esse conectivo unindo, dando a ideia de adição, assim como um sistema de medir o tempo incrivelmente preciso. Tá? Então o movimento da tradução foi feito de trás para frente também. Então a ideia expressa aqui é uma ideia de adição. Os mais tinham isso e também tinham isso, assim como isso. Então agora a gente vai observar nas proposições quais delas estão trazendo essa mesma ideia, a ideia de adição, que é colocada pelos conectivos que a gente viu na lista agora há pouco. Olha essa daqui. The Mayas had a highly developed system of government, in addition to an incredibly accurate system of measuring time. Então, os maias tiveram sistema de governo altamente desenvolvido, in addition to, vamos lá, vamos ver, funciona? Funcionou. Funcionou? Não funcionou. Vamos ver aqui, aqui, ó. In addition to é o que eu estou querendo mostrar para vocês, certo? Está aqui, ó. Né? É do mesmo grupo de as well as, além de, então tinham isso, sistema de governo altamente desenvolvido, além de sistema de medir o tempo incrivelmente preciso. Tá? Então está correto, vamos lá. The Mayas had both a highly developed system of government and an incredibly accurate system of measuring time. Então, olha só, both and, tá? Tá aqui, ó. Tanto quanto, os mais tinham tanto um sistema de governo altamente desenvolvido, quanto um sistema de medir o tempo incrivelmente preciso, accurate, preciso. Então está verdadeiro. Está verdadeiro essa aqui também, tá? The Mayas had not only a high level of system of government, but also an incredible measuring time. Olha só, gente. Not only, but also. Não apenas, não somente, mas também. Então aqui a gente tem outro conectivo que dá a mesma ideia aqui de as well, né? Além, não só adição. Então a gente tinha, os mais tinham não apenas um sistema de governo altamente desenvolvido, mas também um sistema de medir o tempo incrivelmente preciso. Ó. Not only, but also. Então essa aqui também está correta, não vou conseguir
marcar, porque a caneta está descalibrada. Enfim, erro técnico. Olha essa aqui. Besides having a highly developed system of government, the Mayas also had an incredibly accurate system of measuring time. Então, eu tenho aqui besides. Tá? Além de ter um sistema de governo altamente desenvolvido, os maias também tinham um sistema de medir o tempo incrivelmente preciso. Então, todas elas estão corretas, porque elas estão trazendo, né, com seus específicos conectivos, a ideia de adição. Ok? Vamos para o próximo. É semelhante ao exercício. A frase é: Although the Mayas knew about the will, they never used it. Aqui você tem a conjunção, although, embora os maias conhecessem a roda, o will, roda, eles nunca a usaram, né? Então, a ideia aqui é uma ideia de contraste, é uma ideia de oposição. Eles conheciam, mas eles nunca usaram, né? The Mayas didn't know about the will, therefore they never used it. Não, aqui está dizendo que eles não conheciam a roda, tá? Então já a ideia aqui já está diferente do que foi falado ali no nosso enunciado, tá? E therefore, a ideia aqui de therefore, se você dá uma olhada na lista, portanto, a ideia aqui é de conclusão, é de consequência. E não é o caso, a ideia aqui é uma ideia de oposição. The Mayas knew about the will, but they never used it. Eles conheciam a roda, mas eles nunca a usaram. Então aqui você tem but, que é do mesmo grupo de although, dando ideia aí de oposição. Então a 02 está certa. Está certa, 02. The Mayas never used the will, however they knew about it. Tá certo? Eles nunca usaram a roda, né? Portanto, however they knew about it. Olha aqui, ó, however está no mesmo grupo, ó. Tá? Eles nunca usaram a roda. Porém, entretanto, eles conheciam, sabiam sobre ela, a roda. Está verdadeiro aqui. In spite of knowing about the wheel, the Mayas never used it. Apesar de conhecer a roda, os maias nunca a usaram. De novo, você tem aqui, in spite of, conjunção, né, conectivo, pertencente ao grupo de although, que dá a ideia de oposição. Então, está correto a 08. Consegui. Né? Olha lá, 08, a 04 e a 02 estão corretas. Tá? Eu não consegui riscar aqui, porque hoje a caneta está brigando comigo. Tá? E mais um exercício, no mesmo estilo. Their civilization came to an end, falando dos maias, because the Mayas never developed proper resistance to local germs and diseases. A sua civilização deles chegou ao fim porque, tá, os maias nunca desenvolveram uma resistência própria, uma resistência adequada aos germes e doenças locais. Tá aí, ó. Tá? A palavra because aqui, dando a ideia, né, de razão. Olha só. Devido ao fato, due to the fact that Mayas never developed a proper resistance to local microbes and illnesses, their civilization disappeared. Então você tem due to, dando a ideia que a palavra because está dando aqui, tá? Está dando a ideia de razão, tá bom? Ó, devido ao fato, então a 01 está correta. Oh. As the Mayas were unable to resist local germs and diseases in a proper way, their civilization ceased to exist. Como os maias, também você tem aqui a mesma ideia transmitida por due to, que foi transmitida por because, tá? Dando uma razão, no caso, pela civilização maia ter deixado de existir. Então, os maias foram incapazes de existir aos micróbios locais e doenças locais de uma maneira, de um modo próprio adequado. Sua civilização deixou de existir. Na 04, the Mayas never offered an adequate resistance to local microbes and diseases. For that reason, então aqui de novo, tá?
você tem essa locução aqui, tá? For the reason, esse conectivo, que também traz a ideia, tá? De explicação, dar uma razão, ok? Sua civilização chegou ao fim. Então também está verdadeira 04, eu não vou conseguir marcar, né? Tá aí, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. E a 8, the Mayas were able to develop a proper resistance to local germs and diseases. That's why their civilization never came to an end. 2 erros, eu tenho o primeiro erro aqui nessa primeira oração, que eles foram capazes de desenvolver uma resistência própria. Falso, tá? Falso. Até a próxima, aquele abraço e bons estudos para vocês. Bye, bye. Hoje não deu certo essa caneta aqui, né?